Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos aí a mais uma live de pré-jogo de final de campeonato, pelo amor de Deus, hein? Quantas lives de final de campeonato nós já estamos fazendo? É isso aí, o orgulho de ser palmeirense. Avisa para aquele seu amigo rival que hoje tem Palmeiras, mas não só isso, que hoje tem final de campeonato, hoje tem título, hoje o Palmeiras vai ser campeão novamente, pode confiar. Bom, estamos aí com os nossos parceiros e o Léo Barbieri, que já está aqui em todo o pré-jogo, e o Marcelo, que retornou novamente aí, a galera gostou do conteúdo dele, dos comentários, e a rapaziada do chat, que a gente vai falar bastante coisa de Palmeiras aí. Então, Léo Barbieri, do Infos, _ palestra lá no Twitter. Obrigado, meu irmão, seja bem-vindo. Fala, Fabinho, fala, Marcelo, todo o pessoal do chat, mais um pré-jogo de final. A superstição domingo não deu tão certo, mas o Palmeiras foi bem, isso que importa, tiveram os erros, mas passou. Palmeiras com certeza aprendeu com os erros. E hoje mais uma final importante que pode render ao Palmeiras 7,5 milhões de reais, uma boa premiação e um título inédito. E essa boa premiação, para vocês terem uma ideia, em 2 jogos já é maior do que o Campeonato Paulista inteiro. Então, é uma boa premiação que pode render ao Palmeiras uma boa tranquilidade nesse começo de temporada. Então, abraço a todo mundo. Vamos que vamos. Daqui a pouquinho, daqui 8 minutos, sai a escalação da Conmebol. Lembrando que a Conmebol libera antes a escalação. Então, será que teremos novidade? Danilo, volta de Luiz Adriano? Vamos ver. E uma coisa, acho que muita gente não vai gostar. Luan deve continuar no time titular, mas é aquilo. O Abel não vai na onda da torcida e ele confia muito no Luan. É isso aí. Bom, vamos lá. Salve, salve aí, Marcelo, meu parceiro. Tamo junto. Cara, eu quero falar já diretamente sobre o que do final da última partida, como se deu a partida, mas para dar entrada na nossa live aí. Eu estou muito, muito orgulhoso do rendimento do Palmeiras com o Flamengo, de toda a postura do time. Eu abri o programa falando isso. Eu estou muito orgulhoso de ser palmeirense, de tudo que o Palmeiras apresentou. Acabamos com aquela banca dos flamenguistas de dizerem que eles são melhores tecnicamente, melhores em todas as condições. A gente se impôs. Se a gente for olhar efetivamente o jogo, a gente foi melhor que eles e poderíamos ter ganho dentro dos 90 minutos, bem como nos pênaltis. Perdemos para nós mesmos, erros, alguns até bobos, mas assim, eu estou muito orgulhoso do Palmeiras, cara, muito orgulho de ser palmeirense, e assim, eu vejo o Palmeiras com um protagonismo por muitos anos, e estou usando a hashtag agora numa campanha para empoderar o palmeirense como Palmeiras, o time do futuro, porque a gente tem todas as condições de ser esse time do futuro, de ser o protagonista nesse processo, mesmo não tendo a maior torcida, mas sendo o time mais profissional, o time mais preparado, a melhor estrutura e em todas as condições. Eu queria aproveitar essa deixa para entrar dessa forma. Manda bala. É isso, tamo junto. Bom, vamos lá dar um salve aqui para a galera do chat que está nos prestigiando aí, ó. O Vitor Marçom, sempre presente aqui com a gente. Palmeirense Raiz, tamo junto. O Pig Meusanola, tamo junto, meu irmãozão. O Diego Francisco, Rodrigo Jorge, Antônio Júnior, Pedro Henrique, Jesuíno Silva, Felipe Almeida também sempre presente aí com a gente, Alex Martins, o Josué, Alex Martins novamente, o Elbert, né, que virou até, inclusive, membro do canal, o Elcio Figueira, Palestrinices, grande Elcio, parceiraço, ele tá falando, ó, passei pela década de 80 em branco, hoje estou contentíssimo com o meu Verdão, que orgulho, é isso aí, tamo junto, meu irmão. Bom, já vou pedindo aí o like da galera, já estamos com quase 200 likes, a rapaziada vai chegando aí no nosso pré-jogo, e hoje é um pré-jogo especial, porque é um título inédito que a gente vai buscar, né? Eu creio que a gente consiga esse título sim, é um jogo que eu nem tô tão tenso, para falar a verdade, mas enfim, vamos falar bastante. Antes de sair a escalação, que já vai sair aí, eu queria rapidamente, sem explicar nada, para a gente não perder tempo com isso, queria a escalação de todo mundo aqui, e até mesmo do pessoal do chat, para a gente depois bater qual seria a escalação do Abel. Não é a escalação do Abel ou a provável escalação, e sim a sua com o que temos aí relacionado para o jogo. Fala aí, Léo. A minha escalação o Everton, Marcos Rocha,
Gomes, Imperiur e Vinha, Danilo, Gabriel Menino, Veiga, Wesley, Rony, e aí a questão, se o Luiz estiver fisicamente bem, o Luiz Adriano, se não o Breno Lopes. Essa é a única dúvida, parte física, mas é a minha escalação. E aí, a que eu acho provável que vá, Marcos Rocha, Luan, Gomes, Vinha, Danilo, Felipe Melo, Rafael Veiga, Wesley, Rony e Breno Lopes, Luiz Adriano com opção para o segundo tempo. Palpites. E aí, Marcelo? Bom, a escalação prevista pelo Léo é exatamente a mesma, a minha, e a minha escalação seria Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, eu entraria aí com o Renan, Não tá liberado, né? Então, aí ele vai colocar o Luan, no caso, né? Aí fica um pouco complicado, mas vamos de Matias Vinha, aí eu iria com o PK no meio, iria com o Danilo, no meio manteria o Rafael Veiga, ou o Menino no lugar do PK, mas eu preferia o Rafael Veiga porque ele está num momento espetacular e o Menino ele está vindo de um momento de recuperação, e aí Rony, Wesley e Luiz Adriano. Se porventura o Luiz Adriano não puder, eu colocaria o Breno Lopes lá na frente e não o Rony. Isso aí. Bom, a minha escalação aí, eu iria com o Everton no gol, Gabriel Menino na lateral direita, Gustavo Gomes e Imperiur, visto que o Renan Vitor não pode atuar, aí não está relacionado, Matias Vinha, eu iria com Danilo, Patrick de Paula e Veiga, Luiz Adriano, Rony e Wesley nas extremas. O que eu acho que vai jogar vai ser o time que o Léo falou, só que eu acho que o Luiz Adriano já começa como titular, creio eu. Então, creio que o time titular aí do Abel seja o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes Vinha, Danilo e Felipe Melo, Veiga, Wesley, Rony e Luiz Adriano, isso aí. Eu acho que ele vai com o Luiz Adriano e o Felipe Melo, e o Marcos Rocha também. Enfim, vamos lá, vamos ver. Não sei se também o Gabriel Menino vai ser reserva, né? Ou se vai Danilo e Gabriel Menino de titular, ao invés de Felipe Melo e Danilo, não sei, né? Bom, a pergunta que nós vamos mais ouvir aí hoje no nosso pré-jogo vai ser, onde ver o jogo? Saiu a escalação. Saiu? Peraí, deixa eu só falar aqui, Onde ver o jogo? Gente, hoje é TV Comebol, tá? Então a TV paga, é um jogo que não vai ser transmitido aberto, só para essa TV paga, tá bom? Vamos lá, deixa eu anotar aqui que a gente já deixa aqui até em tela. Escalação, manda bala, Léo. O Everton, Marcos Rocha, Luan, Gomes e Vinha. Aí a surpresa. Patrick de Paula e Danilo no meio-campo, com Rafael Veiga, Wesley, Rony e Breno Lopes. Danilo, PK e Veiga, Rony, o Wesley e Breno Lopes, é isso? Isso. Bom, vamos deixar na tela para a galera saber aí qual é a escalação de hoje. É isso aí, Então, teremos... Fabinho, legal é que ele não foi tão cabeça dura assim, né? Ele fez as trocas que todo mundo apontou como necessárias. Estou feliz do PK estar presente para dar o dinamismo que o Palmeiras precisa para poder marcar com intensidade e tudo mais. Eu não estou de todo mal, eu não acho de todo mal essa escalação e até entendo a posição dele de colocar o Luan. Ele perderia o grupo se ele tirasse o Luan. Na hora da diversidade do jogador, tudo que ele está passando, não é só uma questão profissional, pessoal. Eu acho que ele tinha que dar essa força porque ele não é só técnico, não é uma coisa tão fria. Ele é um gestor, né? Ele é o responsável pelas relações internas dos jogadores e do grupo, e ele não poderia deixar na mão o Luan. Assim, eu até concordo com o Marcelo aí que ele não poderia deixar na mão o Luan nesse quesito. Não que ele não poderia deixar na mão, que ele poderia não querer queimá-lo. Só que o problema é que, assim, quando a gente fala de meritocracia, a gente não está falando de queimar jogador. O Luan, não vamos trazer todos os erros do Luan, vamos trazer os erros do Luan com Abel. Os erros graves de Luan com Abel. Ele foi expulso numa jogada totalmente infantil contra o Grêmio, podendo nos prejudicar numa final.
foi no início do segundo tempo. Então, graças a Deus, o time ainda conseguiu se comportar bem, e no jogo de volta não teve Luan para atrapalhar, e a gente foi campeão. Na semifinal do Mundial, com o Abel, aquele pênalti que, ao meu ver, foi ridículo também, não seria gol, apesar de ser um lance ali meio polêmico, meio difícil ali para o defensor. E agora, contra o Flamengo, que o problema maior não foi nem ter errado o pênalti, sim ter batido o pênalti. A imagem que eu tenho na minha cabeça do Luan vindo em direção ao gol é uma coisa que, eu juro pra você, parece quando você assiste um filme de terror e aquela imagem não sai. Derrota certa, né, cara? Ô Fabinho, oi? Deixa eu só fazer uma questão aqui. Para mim, o Luan tinha que cair fora do jogo hoje, mas aí eu vou explanar o porquê que eu vejo que ele não vai sair. A coisa que o Abel mais falou durante o pós-Libertadores foi o que ele mais sentia era ter perdido o Ramírez por interferência externa. Que ele não aceitava isso. O Abel é um gestor de grupo muito intenso. Então, e o Luan, quer queira, quer não, ele é um cara de muita representatividade dentro do grupo. Se o Abel, nesse momento, o saca, ele acaba ferindo alguns grupos dentro do elenco. E aí eu acho que o Abel entendeu essa questão. E só a questão de pênaltis. O pênalti que o Luan bateu no domingo é o quarto que ele bate no Palmeiras. Ele bateu contra o São Paulo na semi do Paulistão 2019, fez. Ele bateu na semi da Copa do Brasil 2019, fez, contra o Inter. Bateu na Florida Cup contra o Atlético Nacional, bateu e fez. E esse foi o primeiro que ele perdeu. Também concordo que nesse momento ele não devia bater por conta da pressão que ele vinha tendo, a pressão psicológica. Mas eu entendo que o Abel possa escalar ele de novo, e pensando que o Luan é um ativo do clube. O Luan é um cara de mercado. O Palmeiras tem que devolver 10 milhões para a Crefisa por conta que pagou por ele. Então o Palmeiras simplesmente não pode escantear ele e falar assim, ó, fica aí treinando e bola para frente. E é aquilo. Aconteceu com o Bruno Henrique, aconteceu com o Egídio, aconteceu com outros jogadores que já tinham um ciclo se encerrando. Mas a gente não pode acabar determinando, agora não vai mais, porque é um ativo do clube e ativo tá caro. E é igual fizemos uma comparação ontem. Pensa que o Luan é o seu carro. Hoje ele fura o pneu, amanhã dá problema na aguinha do para-brisa. Você não pode simplesmente largar ele na esquina e voltar embora a pé. Você tem que conseguir pelo menos algum dinheiro com ele. E para conseguir um dinheiro, tem que passar um pretinho na roda, você tem que deixar ele sempre limpinho, expor ele para o mercado. Então é dessa maneira que eu acho que o Palmeiras vê isso. Cara, assim, legal isso daí, que às vezes a gente discorda. Eu discordo completamente agora do Léo Barbieri, acho que vai ser a primeira vez. Tanto que nós temos exemplos do Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa, ele virou terceiro jogador do Palmeiras, terceiro reserva. Ele não era mais titular, porque o Vinha chegou, depois virou o Vitor Luiz, não sei se vocês lembram, que o Vitor Luiz virou o reserva imediato. Ele foi escanteado, não passou a treinar separado em nenhum momento, e eu acho que o Luan não tem que passar a treinar separado. Não consegue vendê-lo pelo preço que acha que consegue, põe ele para jogar no Paulista, põe ele para jogar no Brasileiro. Eu acho que ele, em jogos normais, é um bom jogador, sim, apesar de achar que não tem mais clima para ele. Agora, eu acho que, assim, a meritocracia que você dá para um jogador que erra, é não dar mais o exemplo para outro jogador. Por exemplo, como que você fala que o Felipe Melo, ele não tá tão bem no início é o capitão do time. Ele não tá tão bem nesse início de temporada. E aí, e se você pode perder o elenco de uma outra forma? O Felipe Melo é o capitão, não tá indo muito bem, mas, vai tirar ele? E se você quebrar o elenco? Ele é o capitão, por que você tirou ele? Mas ele vai melhorar. Enfim, sei lá, eu penso de outra forma. Eu acho que o Luan... Só um minutinho, mas... Eu acho que o Luan é um jogador que é ativo, é do Palmeiras, mas, primeiro de tudo, a gente não pode perder a oportunidade de ser campeão. Quem traz dinheiro são títulos, não jogadores. Claro que uma coisa leva a outra, mas nós vemos de 3 finais em que o Luan quase atrapalha. Em questão de 2, ele atrapalhou, que foi o Mundial e foi a Supercopa. Então, assim... eu entendo, mas eu não concordo, eu não faria se eu fosse o técnico, se eu fosse o diretor.
Para mim não existe esse negócio de você, se eu tirar eu vou perder o elenco, se eu tirar eu vou dar voz para a torcida. Não, você não tem que dar, o Abel não tem que dar voz para a torcida. Por exemplo, muita gente quer vamos falar, o Marcos Rocha fora, vai. Eu até acho que o Gabriel Menino poderia, em certos jogos, fazer a função de lateral direito. Mas o Marcos Rocha, apesar desses 2 jogos aí de finais não ter ido tão bem, é um jogador super decisivo e experiente. Eu acho ele ok para a posição, apesar também do Abel amar o Mike. Mas eu acho que cada caso é um caso. Se você acaba dando liberdade para um, você vai ter que dar para outro. Então, amanhã ou depois, se o Luiz Adriano continuar fazendo um monte de coisa e errar gol e não sei o que, você não vai poder tirar o cara, porque senão você vai queimar ele, sei lá. Eu vejo isso com os olhos de meritocracia. Para mim, quem está melhor joga. O Felipe Melo, todo mundo sabe, eu sou amigo dele, amigo não, mas converso com ele me mandou camisa, troco uma ideia com ele. E eu acho que hoje ele não tem condições de ser titular, porque está começando uma temporada, ele não tem físico, principalmente jogando com um cara pesado. Eu não vou ficar passando pano por isso, apesar de eu gostar demais do futebol dele. É a mesma coisa com o Luan. Para mim é meritocracia. Ele não está no melhor momento, é banco. O Alan Imperior, sempre que entrou muito bem, resolveu, principalmente em jogos finais. Então, sei lá, apenas uma divergência. Mas manda aí, Marcelo. Não, eu ia tocar nesse ponto do Alan Imperiur. Primeiro que eu estou contigo, que eu acho que a meritocracia deve ser o critério básico para qualquer gestão. Estou com você. Mas estou com o Léo na questão da personalidade do Abel. O Abel é um cara que, ainda por ele ser um pouco jovem para técnico, ele quer muito prevalecer a questão da opinião dele, ele não quer interferência, ele quer o apoio do grupo, e aí ele não está tão preocupado com a meritocracia, mas assim com a união do grupo num momento tão decisivo. Eu acho que o erro do Abel foi ter escalado ele contra o Flamengo e não ter resolvido essa situação antes, porque ele tinha opções de banco, ele tinha condições de resolver isso, e levar ao extremo da gente se expor nessa final, eu acho que foi o erro. Talvez seja por uma questão de férias, a gente não sabe como está o elenco, como o Alan Imperiur está agora. Eu não sinto que ele tenha essa confiança no Alan Imperiur. Até uma parte da torcida não confia tanto assim nele. O Kusevich a gente ainda não viu jogar de verdade, ainda não esteve bem, e o Renan é um garoto. Dentro dessa circunstância toda, fica muito complicado a gente ser pontual, decisivo. Eu acho que a questão está bem por aí, né? Como eu falei, gerir um grupo, pessoas, opiniões, ter eles com você não é fácil, cara, não é fácil. É isso aí, ó. Agradecer o Lucas Seranto, nosso membro aí, mandou um superchat pra gente, baita live, mais um título já, capacita, senhor. Manda, Léo, meu irmão. É só uma informação que eu esqueci de falar na hora da escalação, 2 novidades. Luiz Adriano de volta, como a gente já previa, fica à disposição do Abel, e podemos ter a estreia de Danilo Barbosa. Pela primeira vez, ele está relacionado e pode ser uma boa opção para o Palmeiras. E a título de informação, vamos dizer assim, há 3 dias, logo depois da final da Supercopa, agora me fugiu. O Bruno Andrade, ele lá de Portugal, que sempre cobriu o Abel Ferreira, toda a vinda dele, ele tinha falado que daqui para frente o Danilo seria titular. E provavelmente o Abel conversou com ele e o Danilo siga o titular. Eu acho a grande surpresa mesmo é o Patrick de Paula sendo titular. Eu ainda vejo que o Abel não está contente totalmente com esse time. Foi o que a gente falou em alguns momentos antes do primeiro jogo, lá semana passada, que o Abel teve tempo para treinar, mas teve lesões, ele viajou, então foi tudo bagunçado. Então, ele vai colocar aos poucos as suas ideias e aí, pontualmente, acertando o seu time. E eu vejo que o Abel tem tudo com esse título para, como se diz, começar 2021 da melhor forma, porque depois daquela derrota para o Flamengo, já o Palmeiras precisa de Dudu para competir, a galera esqueceu que quem jogou de verdade foi o Palmeiras, só que apenas o resultado foi adverso, o Palmeiras não aproveitou a chance que teve, porém é o título de afirmação, o Palmeiras ganhando, vencendo o título e jogando bem contra o adversário que vai ser seu adversário na Libertadores, o credencia para ser ainda mais favorito nessa temporada. É isso aí, ó. E nós temos, então, aproveitando que o Léo observou do Danilo Barbosa, nossa, me dá um arrepio quando eu vejo D. Barbosa aqui, que eu já lembro, falei, caramba, será que o Diogo Barbosa voltou? Então nós temos Jailson no banco, né? Mike, Alan Imperiur,
Vitor Luiz, Danilo Barbosa, Zé Rafael, Felipe Melo, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, William, Luiz Adriano e Gabriel Veron. Outro desfalque aí, né? Desfalque não, outro jogador que foi para o banco de reserva, Gabriel Menino, titular no outro jogo, meritocracia, não jogou nada, né? Não tá bem, vamos falar assim, né? Merece um banco. Então, para mim, assim, tá bem, vamos jogar. Não tá bem, banco. E eu acho que isso motiva o outro jogador que tá no banco a querer jogar mais. Senão o cara fala assim, porra, professor, o cara só erra e eu não entro. Sei lá, eu vejo que pode ter um monte de coisa. Ó, o Fernando Amorim, Fê Amorim, né? Deixou um superchat pra gente, fala. Concordo em partes com o Melo no banco. Ultimamente é o Zé Rafael que não ajuda muito taticamente. Acredito que isso força um pouco o Melo e expõe a zaga. Ele tem que ser banco mais ainda. É isso aí, vamos por. Eu concordo, Fê Amorim. Inclusive, a gente falou bastante isso, né, Léo? Que o esquema Felipe Melo e Zé Rafael que deixa o meio-campo muito lento, né? Se fosse com Felipe Melo e Danilo, já seria muito melhor, né? Eu acho que notem o jogo de hoje e analisem o que foi o jogo contra o Flamengo e contra o Defesa e Justiça no primeiro jogo. A diferença principal do Felipe Melo para o Danilo é a dinâmica. Aquela dinâmica que o Felipe sempre teve, hoje ele não tem mais. O Danilo, ele pega a bola de costas, ele tem a percepção aqui, como o próprio Felipe Melo tem. Só que o Felipe não tem a agilidade de fazer o giro, não tem a agilidade de fazer essa locomoção, então é um jogo mais estático. E o Abel gosta de dinamismo no seu jogo. Aquele cara que pega a bola de costas, o cara tá vindo, ele gira e o campo tá aberto para ele. Quantas vezes a gente viu o Danilo saindo com o campo aberto, os pontas abertos, o Veiga liberando o jogo. Então, a questão principal é o dinamismo. Com o Felipe Melo e Danilo, eu creio que o Felipe Melo ficaria de segundo volante, porque aí colocaria o Danilo de primeiro e o Felipe Melo aproveitaria a sua bola de qualidade, lançamentos, passe rasteiro, facilitaria o jogo do Felipe Melo. Mas pela coletiva do Abel, no domingo, ele entende que Danilo Barbosa e Felipe Melo, primeiro volante. Patrick de Paula, Gabriel Menino, Zé Rafael, segundo volante. Então, são esses três em cada posição brigando entre si. E cada um com seus méritos. Danilo Barbosa podendo fazer zagueiro, Felipe Melo podendo fazer um jogo mais de terceiro homem também, o Danilo um jogo mais dinâmico. O Gabriel Menino um jogo mais cadenciado, o Zé Rafael um jogo mais arrastado. Então, tem opções, só que o Abel imaginava que com o Felipe Melo e o Zé Rafael ele conseguiria fazer isso, e percebeu que não está conseguindo. É isso aí, ó. Vamos ler um superchat do Nairan Santos. Mano, domingo o Palmeiras joga com quem, afinal? Tá marcado contra o Santos às 16 e Botafogo às 20. Que bagunça é essa? É contra o Botafogo, tá? Tava marcado contra o Santos porque era uma agenda não oficial, era só o que estava previsto, né? Mas não era oficial, e aí foi oficializado que o Palmeiras joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Antes de passar pro Marcelo e mandar um salve pro Pedrinho Bina, meu parceiro. Tamo junto, Pedrinho. Marcelo Rossetti tá aí também, o Drácula, Andréa Ramos, Altaíse, o Ítalo Carlos, Green, Carlos Palestra, tá perguntando aí, ó, Fabinho, que vídeo é esse do Dudu no Galo? Existem alguns vídeos aí que a gente tem que colocar para combater algumas fake news, né? Então, se foi falado, eu não gosto de falar assim, é fake, porque às vezes parece que eu tô menosprezando a fonte de alguém, né? E, porra, todo mundo sabe que eu tenho uma humildade muito grande aqui, respeito qualquer tipo de informação, cada um tem a sua. E foi falado ontem sobre o Lucas Lima no Flamengo, eu até mandei para o Léo, falei, Léo, esse é aquele perfil, né? Não vamos falar aqui, que senão a gente acaba querendo expor alguma página. Ele não procede, tal. A gente foi atrás, inclusive, até perfis do Flamengo hoje negaram. Então, o Lucas Lima não tem, a oferta do Flamengo é só a gente analisar com a cabeça, né? O Flamengo não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas não está contratando, igual o Palmeiras, né? Por conta da pandemia, por conta do déficit, a queda de receita. Então, não vai contratar um jogador que ganha R$1 milhão por mês, sem chance, sendo que eles têm um meio-campista melhor do futebol brasileiro aí. E agora do Dudu, muita gente falou, porque o Matos mandou uma mensagenzinha ali meio em destaques, falando que preciso falar com você, Dudu, manja, aquela lá para dar audiência mesmo.
E aí, muito torcedor do Atlético Mineiro começou a falar que o Dudu no Galo. E o Matos, ele mesmo já falou, mano, o primeiro que eu já não sou mais diretor do Galo. Ele fala isso na mensagem, depois entrem lá no perfil do Dudu. Então, só pra gente combater aí as fake news. Não tem Lucas Lima no Flamengo e não tem Dudu no Galo. Na verdade, não tem nem Dudu no Palmeiras ainda, né? O Dudu, ele vai esperar aí a decisão do clube árabe D. Enfim, é isso. Fabinho, qual é a melhor dupla de zaga para o Palmeiras? Para mim, Gomes e Renan Vitor é a melhor disparada. Eu acho que esse menino vai voar, só que ele não está disponível hoje. Hoje, para mim, eu iria de Ala Impereur. Tamo junto. Ô, Marcelo, como que você vê aí essa questão de meio campo aí, que o Léo arrebentou? O que o Léo falou realmente é o pensamento do nosso Abel, porque o próprio Abel, às vezes, ele fala isso, né, Léo, nas entrevistas coletivas, sobre o primeiro homem de meio campo, o segundo. Eu até acho que, às vezes, em algum decorrer do jogo, até com o adversário, você pode ter outro tipo de jogador ali jogando naquela, né? Um abraço aí pro Papo Alviverde também, o canal legal também, se inscrevam lá, dá aquela força para a mídia palestrina. O que você acha aí, Marcelo, sobre esse meio campo aí, visto a análise que o Léo falou? Só completando pro Marcelo falar, você falou da coletiva, quando você tiver alguma dúvida do que o Abel pensa, assista a coletiva dele. Ele vai com certeza explicar a sua dúvida. Exatamente. Ele é muito bom, cara. Antes do Marcelo falar, pedir pra galera deixar um like aí, ó, nós já estamos com mais de 500 likes. Deixa o like aí, família, para fortalecer e subir para mais palmeirenses. Bora lá, Marcelo, fica à vontade. Oi, Marcelo, fala do seu canal também pra galera se inscrever lá. Bom, meu canal é o Palmeirense de Verdade. Ele está fazendo hoje aniversário de uma semana. Então lá uns 5 vídeos, dois deles uma live com você, na semana passada, no pré-jogo. E o outro foi com Palestra 93, que eu tenho que agradecer ele, que foi meu primeiro vídeo. Eu estou muito feliz com o retorno, cara. É impressionante como a torcida do Palmeiras é engajada, cara. Meu Instagram, guardado as devidas proporções, eu quase não tenho desistência, né? Pessoa que deixando de seguir, está caminhando muito bem. E no canal é uma coisa assim, que com o tempo e você se mantendo efetivo, tendo uma postura diferenciada, você chega lá. Então não tem uma preocupação, isso para mim é um hobby que eu levo muito a sério. Bom, falar do Palmeiras. O Abel, ele ainda não tem o time dele, como falou o Léo. A gente não sabe o que ele espera para o Palmeiras. Ele ainda vai montar esse Palmeiras. Então, por exemplo, ele escalou o time que eu falei como sugestão antes da gente ver a escalação de hoje. Ele está com PK e Danilo, para dar justamente dinamismo para a nossa defesa, para o meio-campo, para poder compor melhor a nossa defesa, até porque o Defensa e Justiça é um time que propõe o jogo, é um time que vai nos atacar, eles têm a necessidade de fazer o gol. Acho que os 15, 20 minutos iniciais pode determinar até o futuro da partida, porque eles vão vir para cima e a gente vai ter que aproveitar esse meio que desespero deles. O BKSS tem essa visão ofensiva, e eles vão vir com tudo, como foi no final do segundo tempo, quando nós até fomos bem, passamos um sufoco com o Defensa e Justiça. Então, estou muito feliz com a escalação do Abel, muito feliz. Acho que a gente tem, com essa escalação, todas as condições de vencer, até com uma tranquilidade, porque eles não vão ter aquele espaço que tiveram no jogo anterior. Então, estou bastante feliz com a escalação do Abel, e queria também falar um pouco do Dudu, que a gente tocou nesse nome. Eu acredito que o Dudu volte. Essa questão financeira que está assolando todos os clubes do mundo, né, não é só do Brasil. Jamais um time ia deixar seu principal jogador de fora, né, visto que eles vão disputar a competição mais importante do ano para eles. Então, isso já está denunciando que o Dudu deve voltar, e é o melhor reforço que o Palmeiras podia ter. Não é Borré, não é Tati Castellanos, não é nenhum jogador que está no mercado que seria melhor do Palmeiras. O Dudu, ele pode jogar na direita, pode jogar na esquerda, pode jogar de 10, e eu estou felicíssimo com essa hipótese, e realmente acredito, porque eles, 40 milhões agora, eu acho que ninguém está com vontade de disponibilizar. Jamais deixaria um jogador sem desse quilate, sem estar jogando. É isso aí. Agradecer aí o André Pelli, né? Mandar um salve aí para o pai dele, André Pelli, para seguir a tradição, levantarmos a taça
Tamo junto, Deus abençoe. É nóis sempre, obrigado, meu irmão. Vitor Marçom tá aí, como sempre, dando aquela força no chat, pedindo pra galera dar aquele like. Bom, eu queria que o Léo Barbieri falasse um pouquinho sobre uma coisa que tem dado certo, eu tô gostando, que é o Rony de centroavante. E aí, Léo, o que você tem achado? Manda um abraço aí para Renata Sobreiro, que chegou também, sempre presente com a gente. O Rony de centroavante, eu acho que explora o maior potencial que ele tem. Porque o Rony é velocista, o Rony é forte, o Rony é um cara que, taticamente, é um cara excepcional. Se ele fosse volante, ele seria um volante com o maior número de desarmes possíveis, porque ele é um cara que se dedica ao máximo dentro de campo. Ele tá na lateral, ele tá em todos os lugares. Então, eu acho que o Abel detectou. Ele de ponta, além de todas as necessidades e todas as coisas que ele consegue atender, precisaria do algo a mais. Algo que o Wesley tem, algo que o Verón tem, algo que o Breno Lopes tem, que é uma qualidade no drible. O Rony é um cara de decisão de uma bola, de briga. Então ele detectou no Rony essa virtude nele. E provavelmente na narração hoje, novamente, da Comebol TV, que para mim foi horrível e vai ser horrível hoje de novo, se for dos mesmos. Lá vai o Rony de falso 9. Não é falso 9. O Rony, nesse momento, tá jogando de 9. Falso 9 é outra coisa, que não tem nada a ver com ser falso 9 ou ser 9. Mas o Abel tirou o Rony foi o melhor momento do Rony. Foi contra o Delfim e contra o Libertad na Libertadores, ele jogando de centroavante com o Luiz Adriano machucado, e ele de centroavante contra o Defesa e Justiça e contra o Flamengo. Os melhores momentos do Rony no Palmeiras foram esses, com ele tendo a capacidade de decidir com um toque só, com a velocidade, e é aquilo. Naquela bola do Danilo pro pênalti, pro segundo gol do Palmeiras, se fosse o Luiz Adriano, acredito que não pegaria. O Rony, por exemplo, pegou, brigou e cavou o pênalti. Então são características diferentes. E aí eu vou colocar uma pimentinha nisso tudo. A gente falou do caso do Dudu. Há alguns meses atrás, o Palmeiras desistiu do Borré, e saiu uma matéria, Abel Ferreira, PVC, dá os créditos, Abel Ferreira pensa em usar o Rony como centroavante. Mas vamos perder um ponta? Traz um ponta, o Abel falou. Quem que é o ponta que tá falando por aí? Será? Não é informação, é suposição. Então, se você ligar os pontinhos, você acaba criando algumas teorias que se encaixam. O Rony sendo utilizado mais, acredito que precise sim de um centroavante para brigar com o Luiz Adriano, um centroavante de ofício, mas o Rony vai quebrar muito galho e vai ser muito importante fazendo várias funções. Dentro do jogo, tô precisando de velocidade. Não quero tirar o Rony, colocar outro cara e deixar o Luiz Adriano. Tira o Luiz Adriano, coloca o Rony de centroavante, coloca o Verón aberto. Então o Rony te dá essas possibilidades e é isso que o Abel acredita nisso. E só um ponto, o Grêmio acaba de ter um jogador expulso, então tudo caminhando para o Del Valle ser do nosso grupo na Libertadores. Celso. Os socados aí, mandou, foi pênalti, ele não cavou. Quando a gente fala cavou, é que ele, sofreu pênalti, né? É um termo que a gente usa, né? Não que ele cavou o pênalti que não existiu. Cavou é porque ele sofreu o pênalti, né? Ele cavou o lance para gerar o pênalti. Ele fez os movimentos corretos para cavar o pênalti. Não que ele simulou o pênalti. Ele vislumbrou a possibilidade de sofrer a falta, ele forçou a jogada naquela condição para receber a possibilidade de sofrer o pênalti, né? Essa é a condição. Perfeito. Mandar um abraço aí para o Egídio de Benedetto Júnior, que está aí lá do Tifose 14. Tamo junto, Egídio. É nóis, meu amigo. Você queria falar alguma coisa, Marcelo? Essa questão do Egídio, só avisando, dia 5 de maio, estarei lá no Tifose 14, recebi o convite hoje, com a galera, com o Egídio, com o Marcião. Então, um abraço, Egidião. Estarei lá com vocês. Perfeito. O Marcelo, ele tinha feito um comentário muito bacana aí, que o início do jogo ele é fundamental, principalmente para esses clubes argentinos aí. Assim, o jogo de hoje é um jogo que ele é mais pressão para o Palmeiras do que para o Defensa e Justiça, apesar do Palmeiras ter ganhado o primeiro jogo. Então, claro, é o que a gente fala, macro e micro. A gente tem que ter o pensamento aberto, a mente aberta. Por que é mais pressão
para o Palmeiras, porque, cara, é o favorito, joga em casa e está com o resultado, com o regulamento debaixo do braço. Só que o clube argentino não deve nada, eu acho que eles vão ter que vir para cima, pelo menos nos primeiros minutos, como foi lá na Argentina. E aí você vai para aquela frase que o Marcelo usou. Imagina você toma um gol logo no início do primeiro tempo, bate na madeira aí. Mas quem vai lembrar o que o Everton tem feito nesses jogos? Na verdade, o Everton tem feito em tudo, né? Faz um tempo já. Mas gol de quem? Do Valle. Do Del Valle? Então já era, né? Que vai lembrar? Contra o River Plate, o Everton fez uma defesaça no início do jogo. Que certamente, se o River tivesse feito aquele gol lá na Argentina, seria um outro jogo. E foi assim também contra o Defensa e Justiça. Logo no início, o Everton fez uma defesaça. Então, assim, isso é muito importante. E eu quero aproveitar também para falar que o Everton receberá uma homenagem hoje, né? Vai ter um mosaico 3D dele lá. E muito bacana a atitude da torcida. Infelizmente, a Conmebol não permitiu que tivesse os patrocínios da camisa, né? Porque tava o Fã, Crefisa, Puma, teve que fazer um atalhinho lá na hora, só que ele vai ser homenageado aí, merece demais, na minha opinião, ele já virou ídolo da torcida pelas atuações, pelos títulos, e principalmente, não só pelos títulos, mas pela importância dos títulos, né? Então, isso é uma coisa muito bacana. Já pulando rapidamente o jogo de hoje, já voltamos aí, rapaziada, sobre o jogo de hoje, já que tá todo mundo falando aí do Del Valle e tal, né? Ô, Léo, a gente estava conversando lá no outro grupo, né? Esse time do Del Valle é encardido, é um time, pô, claro, né? Desde a época lá do Miguel Ramírez, que já era um time bem chatinho, era o atual campeão da Sul-Americana antes do Defensa e Justiça vencer. Só que é um time que às vezes casa o estilo de jogo com o do Palmeiras, né? Porque vê a live para mim, para ver o que os caras estão comentando no chat, por favor, aí no quarto. Ô, Marcelo, não tá no mudo aí. Então, Léo, e aí acaba lidando alguns contra-ataques ali, sei lá, a jogabilidade do Del Valle não pode favorecer o do Palmeiras, porque o povo tá meio preocupado, né? Gostaria que fosse o Grêmio e não o Del Valle. O que você acha? O Abel falou que o Abel falou que o jogo mais difícil, o melhor jogo assim de se enfrentar é do Red Bull Bragantino. E o Del Valle se parece muito com isso. O Palmeiras sofre muito com esse jogo, como por exemplo Defensa e Justiça, como o Del Valle, quando o Palmeiras precisa propor o jogo saindo com a bola dominada. Então até por isso eu vejo que o Abel escolheu o Danilo e o Patrick de Paula hoje. E volta naquilo que eu falei, a mobilidade. Para você ter um jogo muito bom contra esses times, você precisa dominar e ter velocidade na saída de bola. Com o Felipe Melo, ele não consegue isso. Então, eu vejo que o jogo do Palmeiras não casa tanto com isso. Vai ter dificuldades. O Del Valle é um time que vem jogando há bastante tempo no mesmo estilo, é um time de conceitos, é um time de muita... não tem muita qualidade individual. É um time onde as individualidades se potencializam com o coletivo, não ao contrário. Então, eu vejo que vai ser alguns confrontos difíceis. O Palmeiras tem que aproveitar a fragilidade do Universitário. Lembrando, o Palmeiras não sabe onde vai enfrentar o Universitário no primeiro jogo. O Peru não pode receber jogos. Então, pode ser que jogue na Bolívia, pode ser que jogue na Venezuela ou até mesmo na Argentina. Então, Palmeiras não sabe aonde vai jogar o próximo jogo quarta-feira. Mas Palmeiras tem que fazer 6 pontos contra o Universitário e precisa aproveitar do fator casa, porque os jogos fora de casa, contra o Del Valle no Equador, que é altitude, e com o Defensa e Justiça lá na Argentina, serão jogos difíceis, a gente já sabe, como viu semana passada. É isso aí, mandar um abraço aí para o Chiqueiro Capixaba, é uma grande página lá no Instagram, né? Acompanho vocês há um bom tempo. Tamo junto aí, ô Paulo, é nóis. O Vitor pedindo aquele like, estamos quase chegando a 1000 likes, então dá aquela fortalecida aí, galera, e vamos que vamos. Vamos pegar alguma pergunta aqui do chat. Coração Alviverde. Fala, Fabinho, Léo, palmeirense de verdade. Tamo junto, é isso aí. Falando mais ou menos isso daí rapidamente, para não tomar muito tempo, né? O Grêmio que estava querendo montar um esquadrão, né?
trouxe Rafinha, caríssimo, queria o Borré, falava assim, Douglas Costa, estava quase acertado, ou está quase acertado com o Soteldo do Santos, agora vai ter que repensar, né? Porque, mano, a Libertadores é um torneio que traz muita renda, visibilidade e patrocínios, né? Então, eles estão fora da Libertadores. Vão ter que ir lá para a Sul-Americana. Isso aí, vai perder milhões. Bom, bem que o Celso tá falando aí, ó. O Christian, que o seu Mário, grande abraço pro seu Mário, tá assistindo, falou que esse Christian é bom de bola. É isso aí, vamos ver o que vai acontecer. Antes de passar aí para a galera, eu fiz algumas anotações. Eu gosto de fazer algumas anotações para trazer um pós-jogo bem. Olha, se liga, um rascunhozinho. É isso aí. Para a gente trazer para o pós-jogo do jogo de ida e para o pré-jogo do jogo de volta, claro, né? Então, mais ou menos ali o que eu coloquei, né? Que o defensa começou atacando muito o Palmeiras no jogo de ida. E o Palmeiras estava muito pesado no meio campo. Não sei se vocês vão lembrar ou concordar, né? Claro. O Palmeiras estava esperando muito a bola no pé no comecinho do jogo ali no meio campo, né? E o Rony de centroavante, a gente ganha em um lado e perde de outro. A gente perde na velocidade da recomposição, porque é um jogador de extrema, que ajuda muito. Só que eu falo para vocês, se não fosse o Rony de centroavante, a gente não tinha feito o primeiro gol. Foi numa velocidade absurda que ele pegou, colocou a cabeça e depois fez o gol. E baseado nisso daqui, eu falo para vocês aqui que, para mim, hoje o Palmeiras tem 4 jogadores insubstituíveis. Talvez 3,5. Mas eu falo para vocês, o Everton e o Gustavo Gomes, para mim, são os melhores jogadores, um dos melhores mundiais e melhores sul-americanos na sua posição. Goleiro, sem clubismo algum, todo mundo sabe. O Everton, para mim, é o melhor goleiro brasileiro, melhor até que o Alisson, um dos melhores mundiais e o melhor da América do Sul. Gustavo Gomes, mesma coisa, um dos melhores do mundo, apesar de não ter dado certo lá no Milan, mas pouca gente tem dado certo na Itália, inclusive, né? O outro é o Matias Vinha, para mim não tem o grau que tem Gomes e o Everton, apesar de ser um jogadorzaço, mas não tem reserva altura, então é insubstituível. E o outro é o Rony. O Rony, ele não pode ser esse Deus todo aí que a gente pode até plantar, mas é um jogador que, taticamente, é muito importante para o Palmeiras. Muito, muito, muito mesmo. E ele tem feito a diferença, principalmente em jogos decisivos. Então, ele, como centroavante, ele pode usar a rapidez que ele tem ali para confundir os dois marcadores, porque geralmente os dois marcadores ficam um no centroavante e outro na sobra, e aí acaba sobrando os pontas ali, né? Então, o Rony, ele dá uma desestabilizada no sistema defensivo e acaba deixando um pouco mais leve para os outros dois de extremas, que são os pontas, o Wesley e o Breno Lopes. Então, eu acho isso muito interessante para esse jogo aí. O Léo deu uma voltou agora aí. O Marcelo, o que você acha do sistema ofensivo do Palmeiras aí com o Rony de centroavante e os dois meninos rápidos ali, que é o Breno Lopes e o Wesley, que é um menino que eu acho fantástico da base. Para mim, o Wesley e Danilo são os dois melhores que subiram, e apesar de não ter tanto marketing como Menino e Veron, né? Eu falo o seguinte, com o PK e Danilo, o nosso ataque fica mais efetivo, porque a gente é capaz de fazer uma marcação mais alta. Com o Rony, Breno Lopes e Wesley na frente, a gente vai ter muito mais roubadas de bola e a gente fica mais forte no ataque. A mesma coisa vale para a defesa. Essas duas situações, elas se encaixam perfeitamente. Por isso que eu falei lá no começo que eu queria o PK e o Danilo ali no meio, independentemente de Zé Rafael ou Gabriel Menino. PK e Danilo, desculpa. Mas assim, o jogador para mim fundamental na frente é o Wesley. Gosto muito do Rony fazendo essa efetividade na questão do centroavante. Vem funcionando, mas eu não acho ele tão bom finalizador. Ele é um jogador de uma bola só, mas eu não acho ele tão bom finalizador. Ele precisa de 3 bolas para se colocar uma. Diferente já do Luiz Adriano, que tem uma efetividade maior. Se eu tivesse o Luiz Adriano no banco, e eu estou falando do Luiz Adriano para o próximo comentário, se eu tivesse o Luiz Adriano escalado, eu colocaria o Luiz Adriano e o Rony aberto, porque o Palmeiras ainda conseguiria fazer uma pressão maior. Eu entendo que ele tenha que ter colocado o Luiz Adriano no banco, e não é por uma questão física, é por uma questão moral. O Luiz Adriano, ele está sendo de alguma forma punido. Tudo leva a crer que ele teve aquela punição financeira por ter rompido o processo da pandemia,
E ele só não está jogando por essas condições. E aí, dentro da meritocracia que você citou há pouco, ele está prevalecendo isso. Ele está escolhendo jogadores que jogaram bem contra o Flamengo, e dizendo para o Luiz Adriano, como ele já disse em entrevistas coletivas, você não é único. Devem haver outros problemas internos, porque eles referem sempre um concorrente para o Luiz Adriano. O Luiz Adriano precisa de um concorrente. E acho que está claro isso agora. Então, o Luiz Adriano está no banco por essa questão, senão ele teria que estar jogando. Assim como acho que o Rony é mais efetivo como ponta, não só pela questão da velocidade, pela questão da marcação e até pela criação de jogada. O Palmeiras fica muito difícil de ser marcado e empurra o adversário para trás. A gente é menos atacado quando o Rony está nessa condição. E o Wesley, cara, é o que você falou. Para mim, o Wesley é um futuro craque. Ele tem as características muito parecidas com a do Dudu, e eu acho que é o jogador que mais vai dar certo da nossa base. É isso aí, ó. Falando novamente, um abraço pro Migas aí, onde eu passo o jogo hoje. Sempre na TV Comebol, os jogos da Recopa. Da Libertadores, depois volto a transmitir aí pela Fox e SBT. Então, hoje só TV fechada, tá? Ô, Léo, o que você mais fala aí sobre o jogo de hoje, até mesmo da tretinha que teve, você que disponibilizou sempre em primeira mão lá no Twitter, infos_palestra, sigam lá a galera do Twitter, a briguinha entre Abel Ferreira. Abel é monstro, velho. O Abel, eu não vou falar que o Abel não erra, né? Que o Abel é monstro, não é? Ele tá errando só no Luan, mas de resto ele é monstruoso, e não é porque às vezes o cara acerta 9 de 10 e erra uma que ele não presta. Mano, na moral, vamos lá. Antes de passar aqui pro Léo. Torcida do Palmeiras. Quem sou eu para cagar regras, pelo amor de Deus? Mas se vocês aqui gostam da gente, vai uma sugestão aí para alguns, não para a maioria, eu acho que a maioria tá com nós. Gente, não caia na pilha dos rivais, não caia na pilha da imprensa suja por conta de 1 ou 2 erros, tá? O Abel Ferreira, ele revolucionou o futebol do Palmeiras. Eu e o Barbieri aqui, a gente brigava com meio mundo, seja nos grupos ou seja nas lives, falando que o problema do Palmeiras era treino. Consequentemente, era técnico. Não tinha treino, não tinha técnico. Então, o Palmeiras não tinha evolução, não tinha conquistas. Foi o Palmeiras ter um técnico de verdade que o Palmeiras voltou às suas glórias. Então, assim, não é porque eu discordo do Abel, mas quem sou eu, enfim, né? O Marcelo e o Léo Barbieri deram algumas razões aí sobre o Luan, mas, enfim, dane-se se ele quer o Luan ou não, que a gente ganhe com o Luan ou não, mas não caia na pilha da imprensa caso dê uma merda e o Palmeiras bate na madeira de novo, mas perca. Calma, não é por conta de 2, 3 jogos que a gente vai jogar tudo a perder. Nós temos uma temporada toda pela frente. E outra coisa, o Palmeiras, a gente fala, né, pô, legal, agora ele vai ter uma temporada inteira para treinar a equipe. Só que a equipe está voltando de férias agora, então, assim, não dá ainda para a gente demonstrar o melhor do nosso futebol com os melhores jogadores nossos, porque alguns jogadores não voltaram a jogar o melhor de si por conta da questão física. Então, peço, por favor, né, claro, ninguém é passível de erros, de críticas, e nem o Abel é, só que tem alguns torcedores já falando fora Abel, porque ele quer não sei o que lá, enfim. Fala aí, ô Léo. A questão da briga, o BKSS, para quem não sabe, ele foi assistente do Sampaoli na Copa do Mundo. Ele é um discípulo do Sampaoli. Vocês podem ver durante o jogo inteiro, mostra ele andando de um lado para o outro, igualzinho o milongueiro argentino. E aí houveram provocações, vai daqui, vai dali, o Abel estendeu a mão, o BKSS deu a mão não querendo, o Abel foi lá, pegou e deu um puxão e foi embora. E isso vai potencializar que ainda tem Libertadores para vir. Então, isso tudo é o extracampo. É isso, o Abel, eu até converso bastante com o Léo Lustosa, que nos traiu não vindo para o pré-jogo hoje, mas abraço, Léo. O Abel, você vê muitos traços do Felipão de 99, o Felipão de 2000, da época dos Palmeiras e Corinthians. Ele é enérgico, ele briga pelo Palmeiras, ele briga pelos jogadores. Aí vem um cara falar, mas o Abel tá exagerando na beirada do campo. Cara, o que aconteceu domingo, o Voaden minando o jogo, ele tava sentindo o jogo.
Ele tava brigando pelo jogo, ele tava brigando pelo time. Aí vem o Voaden e coloca na súmula. Ah, foi expulso porque o Abel falou que eu sou ruim e o outro falou que eu sou tendencioso pra caramba. Só falar a verdade, é ruim mesmo. Então, ele briga pelo time. E é isso que a gente não pode... Ele lembra muito o Felipão. Eu acho que o Palmeiras acertou muito na escolha. Claro, vão ter erros, vão ter acertos, mas as tantas burdoadas que nós levamos aqui, Fabinho, nos pré-jogos, pós-jogos, naquele finalzinho do Lucha, falando, calma, se vir um treinador bom, vai mudar, não precisa Os de caras reforço. queriam um jogador, não queria treinar. Tipo, apesar de ninguém estar muito afim do Lucha naquela época, muitos se falavam, pô, aquela frase, mano, tem duas frases, desculpa eu te cortar, Léo, mas tem duas frases que a gente odiava na época, né? Que é o famoso, nem se vir o Guardiola vai resolver, e aquele outro que eu não aguento. Aquele outro é assim, ó. Se jogar assim contra o Grêmio, se jogar assim contra o Defensa e Justiça, nossa, é foda, né? Fala aí, Léo. E muita gente, traz um meia. Vocês viram que o meia de vocês fizeram. Claro, a gente tem 2 meias reservas que às vezes acaba não dando o mesmo ritmo que o Veiga dá. Mas bastou vir um técnico inteligente que, nossa, potencializou o melhor Veiga possível. O que o Veiga vem jogando é um absurdo. É um absurdo. E queriam envolver Veiga, William, Diogo Barbosa e mais não sei quem pelo Jean-Pierre. Imagina se o Palmeiras tivesse feito esse negócio na época do Lucha, que insistiu tanto Léo, pelo Jean-Pierre. mas eu posso falar uma coisa, é assim, eu acho, mano, que a gente, puta, ninguém aqui é o senhor da razão, principalmente quando o conteúdo é opinativo. Tanto que no início eu falei, ó, eu discordo do Léo, apesar de ser fãzaço dele, meu parceiraço, e em algumas coisas, na maioria a gente fala a mesma língua, por isso que a gente tá aqui sempre também, para não ficar aquele negócio chato de um ficar discutindo e debatendo e discordando do outro. Mas, lógico que ninguém vai ser perfeito. Uma coisa que eu não tenho vergonha nenhuma, assim como eu falei no meu vídeo do Hulk que eu fiz ontem, muita gente falando, ainda assim você quer o Hulk, quando eu usei o termo que eu queria, mas eu não tenho problema nenhum de falar quando eu erro, né? Cadê a câmera? Tá aqui, ó. Porque eu falei, eu era um dos caras que eu queria o Hulk, e hoje ele é reserva do Atlético e não consegue jogar o Campeonato Mineiro. Não sei se é porque tá voltando ainda, ritmo de jogo, enfim. Mas eu também era um dos que não queria o Rafael Veiga, assim como eu não queria o Scarpa. Só que hoje eu não tenho ranço ou vem aqui falar, eu vou bater na mesma tecla. Não, se eu falei lá atrás, há 3, 4 meses que eu não queria o Veiga, eu não posso falar agora. Não, agora eu vou falar para você, o Veiga é o jogador que a gente sempre pediu, o jogador que decide em jogos finais. Em clássicos, é o que o Luan não faz. O Luan é muito bom para os pontos corridos, mas chega em clássico, a fralda enche. E é o Veiga não, o Veiga ao contrário. O que esse menino tem feito, e é palmeirense, hein? Eu usava ainda esse termo, né? Falava, eu prefiro ter um cara que venha, que seja tatuado do Corinthians, mas que resolva, faça gol pra caramba e enche esse símbolo de título, como essa estrela vermelha aqui de 51, do que um palmeirense que não faz nada em campo. Então a gente tem que ser justo, como o Léo o Marcelo tá chegando aí com a gente, e é isso. Foi bem, merece elogios. Foi mal, merece críticas, mas nunca, tipo, perdeu 2-3, não presta. Ganhou 2-3, é seleção brasileira. Calma, sempre no meio termo, né, Léo? Fabinho, só lembrando que se aquela lista de dispensa da Mancha lá atrás tivesse sido atendida pela diretoria, a gente não teria alguns bons jogadores que a gente tem hoje. Mas isso. Por isso que o futebol é fascinante, por isso que a gente dá a nossa cara aqui para bater, para comentar. Se a gente falar alguma besteira, vão criticar, vão chamar. E falamos pra caramba também. Sim, a gente faz conteúdo para vocês. O que eu prezo bastante nas lives que a gente faz do Amit e aqui no Fabinho é que a gente cria conteúdos principalmente para falar a verdade pro torcedor. Porque hoje tá cheio de Zé Fontinha, Zé Informação, que solta lá, o Palmeiras tá fechando com o Messi. O cara tem 2 seguidores, uma publicação dessa estoura, o cara ganha 300 mil seguidores, já vira um informante do Palmeiras. Então a gente faz um trabalho sério para levar informação e principalmente as lives para opinar. Opinar é mostrar o que a gente acha e a gente abre o chat justamente para vocês discordarem ou não, sempre com respeito, como a gente sempre tem por todos.
Exatamente. Antes, ô Marcelo, rapidinho, só falar que esse comentário tá na tela. Como faz para participar do sorteio? O sorteio valendo uma camisa nova dessa, ou a verde ou a branca. Lá no nosso Instagram tem a aba destaque sorteios. Você clica, vai para a página do Porco Online, lê o regulamento e já participa. Então, quer participar dessa camisa aqui? Entra lá no nosso Instagram, @aquiéparmeira. Manda aí, Marcelo. Primeiro que vocês roubaram a minha curiosidade. Eu queria falar do cumprimento entre o Abel e o BKSS, porque eu achei que ele foi em defesa do Luan, porque na hora que ele estava rumando em direção ao BKSS também para cumprimentar, ele foi cumprimentar o Luan, e ele tirou a mão do Luan, o Luan ficou no vento, ele foi cumprimentar outra pessoa, outro jogador, e aí, visto que ele deixou o Luan no vácuo, ele foi lá, e você olha bem a expressão dele, ele foi direto, objetivo, quando ele percebeu que o BKSS não ia dar a mão, ele foi lá e puxou. E eu estou curioso para ver isso daí. Era uma curiosidade que eu ia colocar, vocês anteciparam. Agora, sobre o Abel, eu queria... Fala, pode falar. Não, eu acho que ele realmente foi dar a mão porque é um cara muito educado, ele foi cumprimentar mesmo ele ao término da partida. Mas quando ele viu que ele não olhou na cara dele, eu faço isso na minha vida. Se eu vou cumprimentar um cara e o cara não olha na minha cara, eu dou um puxão. E aí, mano, sujeito homem, olha pra minha cara. Né? Claro. Porra. Enfim, mas nem tanto pelo Luan, nem tinha percebido isso que você falou, legal. Eu vi, cara, ele ficou nervoso quando do Luan. Ah, legal. Olha o vídeo depois. Eu nem tinha visto. Legal. Ó, e eu acho que ele, pelo gentleman que ele é, nossa, que inglês, gentleman, isso aí eu já ia gostar, hein? É lá de Celton esse meu inglês. Do jeito que ele é tão assim, eu acho que ele a primeira coisa que ele vai chegar vai ser no BKSS e falar, e aí, beleza, mano? Na moral, não quero estender isso aí aqui, não. Vamos conversar aqui com o nosso time, independentemente que for campeão. Eu fui te dar a mão, você não olhou para mim, você tava puto com a partida, compreendo, mas aí, tá ligado? É nóis. Sujeito homem, olha pra minha cara. Ponto final. Assim como ele ficou lá vendo a premiação do Flamengo e mostrou ser um baita de um profissional. E é assim que tem que ser, não é não, Marcelo? Então, eu queria falar do Abel agora, já aproveitando que a gente está comentando essa situação. Primeiro que essa situação pontual do cumprimento já denota a personalidade do Abel. Eu acho que o Abel acaba ter um problema aí, que é a questão que ele vira um tendão de Aquiles do Palmeiras. Ele já foi expulso já por 2 vezes, vem tomando amarelo, e ele precisa controlar esse instinto, essa personalidade forte que ele tem. Eu tenho certeza que se eu estivesse na beira do campo, eu teria pego o Voaden lá pelo pescoço ou feito uma besteira muito maior. Mas assim, você vai pontuando e você vai vendo que é um histórico. Isso não é uma coisa isolada. Então é uma coisa que a gente tem que ficar atento, até para ajudar. Eu acho que a nossa participação como torcedor, ou seja, como mídia alternativa, é justamente para isso também ficar claro. Agora, em cima do que o Léo falou, eu acho que ele não tira só o melhor do Rony, ou tira melhor de uma situação. Todo do Rafael Veiga, ele tira o melhor de todo mundo. O Marcos Rocha está jogando muito bem. Acertou ali a questão da marcação, que ficava aquele corredor. Todas as situações, o Abel tem solucionado as nossas deficiências e as questões no ataque. Então, eu não sei como é que foi esse encontro do Abel. Sei que o nosso scout foi lá, buscou, viu informações, mas a gente teve muita sorte, cara, muita sorte. Óbvio que sorte é o encontro da competência com a oportunidade, etc. Mas a gente teve muita sorte de ter um cara desse quilate hoje no Palmeiras e que acho que ainda vai dar muito fruto se ele não for embora. É isso aí. Baseado aí que a gente estava falando em off sobre a nova TV Palmeiras, né? TV Palmeiras Plus, acho que é Plus, né, Léo? É isso? Plus, né? E em breve a gente vai passar mais informações aí. Inclusive, a gente até fez reuniões com membros aí da diretoria do Palmeiras para passar algumas sugestões, ouvir um pouco mais sobre o projeto, porque aqui não existe rivalidade, né? Pelo amor de Deus, né? Eu até sempre falo, se inscrevam na TV Palmeiras, que é o nosso maior patrimônio. E, a gente luta muito lá dentro do Palmeiras, eu como mídia alternativa aqui é Parmeira, eu luto muito. O Léo tá chegando recentemente aí lá no Twitter bombando, fazendo vários conteúdos aqui no YouTube também, lá no Amit 1914, que eu sempre falo. Se inscrevam também no Tifose, se inscrevam na Web Rádio Verdão, que o jogo lá vai ser transmitido via áudio, e também no Palmeirense de Verdade do Marcelo. E a gente queria muito alguns temas de transparência,
E eu gostaria, baseado no assunto do Abel, a opinião de vocês, assim, porra, olha que bacana a gente, na semana que vem aí, com mais tempo, se bem que não vai ter tempo, porque agora, acabando a Recopa, a gente joga de 2 em 2 dias no Campeonato Paulista, o bagulho vai ficar louco. Mas olha que legal você fazer um conteúdo aí com o Abel, na TV Palmeiras, o Abel explicando por que ele é tanto expulso. Aí você vai falar, caramba, Fabinho, mas aí você vai expor o nosso técnico? Não, vamos fazer o jogo reverso, vamos trocar uma ideia com ele, explicar para ele aonde você acha que pode melhorar nesse quesito, porque a gente não pode culpar o Abel quanto a isso, porque o próprio Marcelo falou, mano, tem umas coisas que não dá para aceitar. O Rogério Ceni, ele virou bandeirinha no jogo da Supercopa e ele não tomou nem amarelo. Então, assim, tem coisas que realmente só acontecem com o Palmeiras, principalmente com o Voaden, que é marcado. Mas numa dessa, ele tenha mais visões, ele consegue observar que às vezes são palavras que ele usava na Europa e que aqui são difíceis de engolir. Não sei se eu estou falando alguma besteira, Léo, mas sei lá, um conteúdo para ele tentar explicar para a torcida que, igual ele fez naquela entrevista coletiva que ele pediu desculpa pela expulsão, se não me engano, foi contra o São Paulo? Foi contra quem mesmo? Não lembro. Não vou lembrar agora de cabeça. Ele foi expulso, pediu desculpa porque ele se exaltou, enfim. Mas a questão do Abel e essa questão toda da TV Palmeiras Plus, eu até tenho um comentário meio polêmico aí que deu uma repercussão no Twitter, mas hoje, na pandemia, vou voltar um pouquinho. Eu sou engenheiro, mas sou encantado pelo jornalismo, gosto bastante de novidades nesse sentido. E, claro, temos algumas mídias tendenciosas, porém temos bons jornalistas. A gente sempre tenta levar alguns bons jornalistas lá na MIT. Já recebemos Rodrigo Fragoso, Vinícius Bueno e tantos outros jornalistas que foram lá por conta da sua qualidade e sua imparcialidade. Na pandemia, a gente não tem os jornalistas, os setoristas lá cobrindo o time 24 horas, entre aspas, né, 24 horas, mas não cobrem o time totalmente. E quando eles estão cobrindo, a gente sabe mais notícias, temos mais coletivas, temos mais contato, temos mais meios de descobrirem as coisas. Porém, com a pandemia, ficamos privados disso. E o Palmeiras peca muito na questão de transparência com o seu torcedor. Vejo que isso é muito complicado, essa relação de troca entre torcida e time. E até por isso, as mídias alternativas vêm crescendo bastante, porque a torcida busca na mídia alternativa uma maneira de buscar notícias mais fiéis, mais notícias do que o clube não apresenta. E aí é a tal questão. Não custa. Aproveita essa TV Palmeiras Plus e cria um conteúdo com a Abel, cria um conteúdo com alguém da diretoria, a cada 15 dias aparece lá Cícero, Barros, Gagliotti. Hoje a gente vai responder 5 perguntas de sócios avantes. Eu quero saber como está o museu, eu quero saber como tá as finanças, eu quero saber do patrocínio, eu quero saber... 5 perguntas. Respondeu, beleza. É a cara da diretoria, é a cara do Palmeiras se mostrando. Então, você encurta essa relação. Então, primeiro, encurtar essa relação com a torcida, e aí é um pedido meu como mídia alternativa. Encurtem os espaços com a mídia alternativa. O Fabinho está mais presente, está tendo esse encurtamento, é muito louvável essa questão. O Palmeiras está se aproximando dessa mídia alternativa, buscando novos meios, só que busquem mais. A torcida precisa muito disso. Nessa pandemia, a torcida abraçou o time mesmo longe. Então, a gente precisa ser abraçado pelo time também, não só com títulos, mas também com a retribuição do carinho que a gente tem por eles. É isso aí, gente. Hoje o jogo só na TV Comebol, TV fechada, tá bom? Não passa nem na Fox, nem na Sport TV, nem no SBT, nem na Globo, nem na Gazeta, nem na Playboy TV, nem em nenhum lugar. É só lá na TV Comebol, tá bom? Vamos lá, o André Pelli tá falando aqui com a gente, grande parceiro do canal também, ó. Esse grupo A do Palmeiras na Libertadores é embaçado, hein? Grupo mais difícil, com certeza. Deu Vale dando vareio no Grêmio,
com 3 campeões nos últimos 2 anos em torneios internacionais. Belíssima observação, né? Nós temos os últimos 2 campeões da Sul-Americana na nossa chave, que é o Del Valle de 2019 e Defensa 2020. Seria esse o grupo da morte, Marcelo? Ou você vê que tem outros grupos também mais distribuídos? Vai ser um grupo difícil, chatinho, né? Tá mutado aí. Tá mutado aí. Eu vou falar do nosso grupo, tá? Eu acho que esse ano nós vamos ter dificuldades que nós não tivemos no ano passado. A gente não pode desmerecer os times com quem nós jogamos no ano passado, mas outros times tiveram uma vida não tão fácil quanto a nossa. Agora, no nosso grupo, a gente vai passar apertado. O Del Valle vai ter a experiência de já ter jogado conosco, vai saber das nossas virtudes, deficiências. Então, acho que nós vamos ter aí alguns problemas. Eu só queria dar um pitacozinho na questão da TV Palmeiras e da comunicação que a gente deixou para trás. Vou ser breve, mas assim, eu acho importante salientar. O Palmeiras, eu acho muito fraco mesmo na comunicação. O Alexandre Barros é uma pessoa que a gente sequer conhece, né? A gente ele não entra em contato com a torcida de maneira alguma. E não é só a questão de Alexandre Barros, Gagliotti, que eles aparecem apenas quando o time ganha ou quando a gente tem que demitir alguém. Mas esse lado de você estar tendo sempre a informação precisa. O que falta para o palmeirense é a informação precisa. Está se especulando no jogador, não se tem informação. Está com problema interno, a gente não tem informação. Isso é péssimo para o Palmeiras. E na questão do marketing, a gente usa bem a internet, a gente usa algumas ferramentas, a parte visual do Palmeiras é nota 10, a Puma faz a parte dela, a própria Crefisa, mas a gente é falho, cara. É uma TV Palmeiras para colocar conteúdo, mesmo passar treinos, coisas do dia a dia que estão acontecendo, podia ser muito mais ativo. Eu acho que, por exemplo, a TV do Flamengo está na frente da gente, né? Tem muitas outras coisas que a gente podia fazer. Se você comparar com uma empresa mesmo, o Palmeiras fica muito atrás do marketing e a gente tem que batalhar por isso. É isso aí. Ó, o Chico, um parceiro meu lá do Aqui é Palmeiras. Aqui é Palmeiras porque é o meu grupo desde 2015, que depois aqui na mídia alternativa virou Aqui é Palmeiras por conta do seu Paulo Nobre. Seu Paulo Nobre não me autorizou a usar o nome do Palmeiras, mas enfim. Ele falou, ó, segundo ano que um brasileiro era para cair no grupo do Palmeiras e o mesmo cai na pré. Não gosto de coincidência, mas quem era o do ano passado que ia cair na do Palmeiras? O Corinthians, pô. É verdade. O Corinthians. Fabinho, aproveitando essa questão e vou só passar os confrontos do Palmeiras para a galera se ambientar. Dia 21, quarta-feira, Palmeiras e Universitário sem local definido ainda. Dia 27, terça-feira, Palmeiras e Independente Del Valle no Allianz Parque. Dia 4 de maio, numa terça-feira, Defensa e Justiça na Argentina. Dia 11 de maio, Palmeiras e Independente Del Valle. Não sabemos onde, porque o Grêmio não pôde jogar lá no Equador. Então não sabemos, o jogo vai ser lá. Aí depois, os 2 últimos jogos em casa, Defensa e Justiça dia 18, numa terça-feira. E no último jogo, Palmeiras Universitário, dia 27, quinta-feira, apenas no Facebook. O último jogo do Palmeiras, apenas no Facebook. É isso aí. Galera, deixa o like para fortalecer, que agora nós vamos para último quadro aí, que é placar. Quero muito placar de vocês. Quem assistiu o meu vídeo anterior aí, que eu nego o fake news aí sobre o Dudu no Galo, muita gente me perguntando, né, Dudu por conta do Matos, falei que eu tive uma visão aí, vou deixar por último para quem não acompanhou. Então vamos lá, o Marcelo, que é a primeira vez que vai, quer dizer, a segunda vez que tá aqui no pré-jogo com a gente, mas fala aí qual que é o seu placar para hoje, eu quero ver a galera do chat aí, like e placar da partida que nós vamos realizar agora. Bom, eu vou fazer uma análise bem rápida. Eu acredito que o Palmeiras, com esse time escalado, vai ter uma disposição bastante efetiva na marcação e no ataque. E com isso nós vamos anular o Defensa e Justiça. Eu acredito num placar de 3-0, um jogo tranquilo. Não gosto de falar de favoritismo, mas sendo bem frio, eu não vejo eles com condições de inverter esse processo. Os primeiros 15 minutos do jogo vão ser determinantes, o Palmeiras tem que entrar bem ativo, e aí com as roubadas de bola, porque os passes do Defensa e Justiça,
eles perdem muita bola, eles levam muito tempo para chegar no gol. E nessa troca de bola, com a nossa marcação, com essa molecada, a gente vai conseguir fazer os contra-ataques e deixando o contra-ataque para o Palmeiras, cara, é certeza. Vão ser 1, 2, e eles estão perdendo o jogo, né? Nós já estamos com 1-0. Então, vai ser bem complicado. A vantagem toda é nossa e basta a gente fazer o que o Abel faz sempre. Explorar as dificuldades que eles têm em chegar no nosso gol, porque o nosso meio-campo é conciso e a defesa mais ainda. Ô, Léo, não deu sorte você não palpitar no jogo passado, hein, mano? No você jogo já de semana acertou vários passada eu palpites acertei. aqui. E você não acertou vários palpites. Só passando as regras para a galera entender, não tem gol qualificado, ou seja, não tem gol fora. 1-0 para eles é prorrogação, temos prorrogação e caso de empate, pênaltis. Mas eu acredito que o Palmeiras vai vencer tranquilamente hoje. Vou no 2-0. 2-0, placar prático, tranquilo e o segundo gol de Luan. É isso aí. O Marcelo Rossetti, ele mandou aqui assim, ó, quer ver? Deixa eu achar o comentário dele aqui, ó. Marcelo Rossetti, aqui, ó. Para mim seria 3-0, mas com o em campo vai ser 3-2. A galera não tá confiante, não. Bom, para quem não viu aí minha visão, tive uma visão. Palmeiras 3, Defensa e Justiça 1. Então, vamos vencer com tranquilidade, pés no chão, lógico, mas olha a hora que o Léo Lustosa chega, olha as ideias. Fala aí, seu placar, Léo. Fala aí pra gente sair. Bom, galera, é isso. Obrigado ao Marcelo, do Palmeirense de Verdade. Se inscrevam lá no canal dele. Se inscrevam também lá no Amit, caso ninguém conheça. Ninguém não, né? Alguém não conheça, porque é um canal conhecidíssimo que eu amo. São as melhores lives do mundo. O Léo Barbieri tá toda terça. Vai ter mais dias também, Léo? Então, teremos quinta, agora estamos reajustando os horários no Amit, agora ainda mais com essa sequência absurda de jogos, a gente não sabe como vai ficar a programação. Tem pré-jogo, pós-jogo, isso e aquilo, mas provavelmente de quinta-feira a gente está definido como dia e às vezes na terça ajudando o Jagoli também. É isso aí. E também no Twitter lá, @infos_palestra, e nos siga também no meu Instagram, @aqui é Parmeira, e no meu particular também será bem-vindo, @ofabinho. Tamo junto, galera. Bom jogo para todos. Vamos lá. O que importa é mais uma taça nas nossas conquistas. É nóis. Valeu. Avante palestra. Forte abraço.